Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Especial Informação. Esta noite vamos falar de segurança. A criminalidade violenta desceu em Portugal, mas no geral houve um aumento do número de crimes. Violência doméstica, roubos, burlas informáticas ou até terrorismo fazem-nos questionar. Portugal é um país seguro? É o que vamos tentar perceber ao longo da próxima hora. São nossos convidados esta noite Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical de Profissionais da Polícia, Manuela Nisa Ribeiro, membro da direção do Observatório de Segurança, Crime Organizado e Terrorismo e presidente do Sindicato dos Trabalhadores do CEF, ainda César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, e também Rui Abrunhosa, psicólogo criminal e professor da Universidade do Minho. Agradeço aos nossos convidados por estarem connosco esta noite, mas para percebermos melhor do que falamos, que dados são esses que ficamos a conhecer no Relatório Anual de Segurança Interna, olhamos a reportagem da jornalista Ana Serapicos. Em 2015, 2 agentes da PSP e um militar da GNR perderam a vida em serviço, 5 polícias precisaram de internamento, 611 sofreram ferimentos. Os dados são do Relatório Anual de Segurança Interna. A criminalidade violenta e grave diminuiu 0,6%, ainda que a criminalidade geral em 2015 tenha aumentado 1,3% face ao ano de 2014. O crime de roubo a farmácias subiu 70%, o crime de extorsão 45,6% e o crime de roubo por esticão 1,6 pontos percentuais. No total foram feitas mais de 356 mil participações. Os crimes mais registados pelas forças de segurança foram os crimes de incêndio ou fogo posto em floresta, burla informática, contrafação ou falsificação de moeda. Segundo o relatório, os crimes por violência doméstica tiveram um decréscimo de 1,82%, menos 498 casos do que em 2014. Quanto a ocorrências em ambiente escolar, aumentaram 6,2% no ano letivo de 2014-2015. O documento revela que as autoridades detiveram 275 pessoas por crimes sexuais, a maioria por abuso sexual a crianças. O Relatório Anual de Segurança Interna revelou ainda que Lisboa foi o distrito onde se registaram mais ocorrências, seguido dos distritos do Porto, Setúbal, Aveiro e Braga. Em 2015 foram detidas 68 pessoas por posse ou uso de arma, 30 por ameaça de bomba, 140 por ofensas sexuais e 104 por posse ou consumo de droga. Apesar disso, Paulo Rodrigues, muitas vezes falamos das questões da segurança e na percepção que as pessoas têm dessa mesma segurança, há ainda uma grande falta de meios para que as forças de segurança, não só a PSP, mas também a GNR, e já lá vamos, possam, de facto, proteger os cidadãos. Muito boa noite. Bom, em primeiro lugar, nós estamos a viver, de alguma forma, uma realidade diferente há uns anos atrás. Ou seja, as próprias polícias sentem a necessidade, e neste caso em concreto a PSP, sente a necessidade de se adaptar não só ao seu dispositivo, mas também ao nível do efetivo, dos meios e da própria coordenação entre serviços. Mas também é necessário, e começamos-nos já a perceber cada vez mais disso, que é necessário adequar alguma legislação também para, de alguma forma, ser utilizada como instrumento para podermos dar aquilo que é necessário às polícias poder trabalhar num fenómeno que passa a ser também nosso, não é? Que é o terrorismo. Agora, é verdade que depois, e se olharmos para a legislação que existe, e se olharmos para os dispositivos que nós temos, algumas coisas falham. E é necessário não só fazer essa adaptação, mas é necessário depois fazer algum investimento naquilo que são alguns equipamentos. Também temos assistido, de alguns tempos a esta parte, que a própria polícia tem investido muito mais naquilo que é o policiamento mais ostensivo ou mais repressivo do que era, se calhar, há uns anos atrás. Isto, de alguma forma, também reflete aquilo que tem sido a nossa percepção. E é evidente, quando a polícia adapta ou adota este tipo de dispositivo, este tipo de imagem para o cidadão, é natural que o cidadão também tenha uma sensação de que a polícia precisa de equipamento, precisa de estar mais visível na rua, e isso provoca, de alguma forma, também um sentimento de insegurança nas pessoas. Por isso, é que é difícil, por vezes, trabalhar
dar aquilo que é necessário às polícias, para as polícias poderem trabalhar bem e, ao mesmo tempo, investir tentando que o sentimento de insegurança diminua. Porque quando as pessoas veem na Santa Catarina elementos com pistolas metralhadoras, etc., com esse equipamento todo, é natural que as pessoas fiquem um pouco... Mas é por vezes isso necessário também para garantir às vezes é necessário, segurança. mas muitas das vezes aquilo que é a segurança muitas das vezes não tem nada a ver com o sentimento que as pessoas fazem da segurança ou da insegurança. E por isso, às vezes, quando tentamos fazer bem, por vezes provocamos justamente o contrário nas pessoas, ou seja, tentamos fazer melhor a segurança, mas por vezes aumentamos o sentimento de insegurança nas pessoas. E é este equilíbrio que às vezes é difícil de conseguir. Agora, é verdade que, neste momento, ao nível da Polícia de Segurança Pública, precisamos de muito equipamento, e muito equipamento não só a esse nível, mas também equipamento que nos permita, numa situação como aconteceu, por exemplo, em França, ou em Paris, em concreto, e na Bélgica recentemente, precisamos de ter para, se for necessário, estarmos à altura. E é isso que é preciso investir. Olhando para essa questão, Paulo Rodrigues, do desinvestimento e do governo, e que tivemos, obviamente, uma mudança de governo recentemente, há mais abertura para discutir estas questões? Ou seja, a questão do estatuto era um problema que vocês queriam ver resolvido, que entretanto ficou, mas há outras questões, vem mais abertura deste governo para as questões da segurança? Bom, se olharmos para este relatório, não vemos mudança alguma, até porque a crítica que nós temos feito a esse relatório, e até porque estamos a falar de um relatório anual de segurança interna que é um instrumento extremamente importante para que, de alguma forma, aqueles que são os decisores políticos possam, de acordo com aquilo que é a análise anual, poder decidir bem, para, de alguma forma, colmatar algumas falhas. Infelizmente, este relatório, muitas das vezes, é tudo menos isso. Se olharmos para o modelo que é utilizado para criar a estatística, e aquilo que foi dito ainda há momentos, nós tínhamos que ter o mesmo modelo estável durante 10 anos, para poder fazer comparações, e não temos. Ou seja, todos os anos, o modelo é diferente, há novos tipos de crime, são contabilizados de forma diferente. Por exemplo, nós no Código de Processo Penal temos um único roubo. Quando alguém rouba um supermercado, à partida rouba também outra coisa qualquer, quer dizer, pode roubar uma farmácia, pode roubar... Quer dizer, parece que estamos a definir aqui vamos ao pormenor de diferenciar aquilo que são o roubo disto ou daquilo. No Código de que nos aparece, por exemplo, o roubo de farmácias elevado neste relatório. Exatamente, quer dizer, até parece que a pessoa que rouba farmácias só rouba farmácias. Não, a pessoa que rouba farmácias rouba outra coisa qualquer, no fundo. Mas aquilo que está aí é isso, e não há aqui uma certa equivalência com aquilo que é, por exemplo, a legislação. E o Código Penal é claro, há um tipo de roubo, ponto final. Isso devia ser contabilizado e tem que haver aqui uma certa equivalência com aquilo que é a legislação, porque senão, quando vamos começar a fazer contas, tudo isto é impossível de percebermos concretamente. E depois mistura-se, neste momento, agora, apareceu aquilo que é a fotografia aérea, licenciamentos... não percebemos porque é que são matérias importantes, mas se calhar não são importantes para vir num relatório anual de segurança interna. Como outras coisas, por exemplo, a criminalidade, a violência doméstica é um crime grave e está previsto, quer dizer, está bem definido. Não sei porque é que ele vem diferenciado, depois é contabilizado de forma diferente. Quer dizer, nós não queremos ter um relatório anual de segurança interna, e os decisores políticos não precisam de um relatório anual de segurança interna, que todos os anos têm que praticamente ter um conjunto de pessoas a analisar pormenorizadamente como é que vão lá chegar, o que é que realmente mudou. Não, temos de ter qualquer coisa simples para percebermos que entre este ano e o ano anterior o que é que aumentou, o que é que diminuiu e o porquê. Porque se nós não tivermos um relatório que sirva para mudar alguma coisa, ou seja, no fundo é para perceber o que é que está mal, o que é que está errado e depois mudar, quer dizer, no fundo temos aqui um instrumento mais de publicitário, é interessante, é um documento muito interessante, para fazer estudos é muito importante, mas se calhar para aqueles que precisam dele para tomar decisões, se calhar não é tão importante como isso. Portanto, é aqui que eu penso que é preciso mudar e temos que definir um modelo para 10 anos. Se nós não definirmos um modelo para poder fazer comparações,
Não vamos andar todos os anos nisto. Portanto, eu acho que este governo tem aqui uma hipótese de mudar, que é começar por mudar aqui. Nós temos que perceber, identificar onde é que estão as falhas e depois de perceber onde estão as falhas, então vamos ter que construir as soluções. E é isto que eu penso que está a faltar e que este governo, espero, que não faça exatamente aquilo que tem sido feito ao longo dos anos, que é pura e simplesmente analisar a situação de forma genérica, não perceber a motivação dos profissionais, e é ir às quadras e ver qual é a motivação dos profissionais, é saber que tipo de equipamento é, porque se formos fazer uma estatística do equipamento, há sempre muitos equipamentos. Há bem pouco tempo, na polícia dizia-se que havia um colete de proteção balística para cada 5 polícias. Garantidamente não há. Quer dizer, estatisticamente existe. Teoricamente existe, mas na prática não há. E eu acho que os decisores políticos, as entidades competentes têm que vir ao terreno, têm que vir às quadras, têm que perceber exatamente o que é que se está a passar, porque as pessoas não sabem o que se está a passar. Mas há aqui uma grande discrepância, ou seja, temos dentro da própria polícia ou dentro da GNR várias equipas e vários níveis de intervenção. Há uma grande diferença entre os meios que são dados a umas equipas e a outras? Não, o que há é... E falamos de equipas especiais, por exemplo? Não, por vezes as pessoas estão a gerir, muitas das vezes a polícia, fazem uma gestão, como é evidente, de cima para baixo, e há aqui um fosso entre aqueles que são os executantes, que estão no terreno, que coordenam as equipas no terreno, que fazem o trabalho, e aqueles que estão a decidir lá em cima. Quem decide lá em cima não pode só olhar para a estatística, para aquilo que chega em número. Tem que saber exatamente, ouvir as pessoas que estão a executar, aqueles que estão a coordenar as equipas no terreno, perceber exatamente qual é o problema. Não é que, quando as coisas começam a falhar, falha a polícia toda. Neste momento, o que se está a fazer, em algumas esquadras aqui, em algumas divisões da PSP aqui do Porto, falta um carro nesta esquadra, vem de outra esquadra para ali para colmatar a falha. Mas depois vai faltar na outra. E andamos nisto. Quer dizer, é evidente que isto um dia vai parar alguma esquadra, não é? Ainda não parou, mas vai parar. Portanto, é isto que não pode acontecer. E é importante que antes de pararem as coisas, os decisores, não só ao nível da Direção Nacional da Polícia, mas também ao nível do Ministério, saibam exatamente qual é o problema. Nós temos servido para isso, temos servido para apelar ao bom senso e, às vezes, à necessidade das pessoas verem, terem conhecimento da realidade. Não é... Mas até quando vão apelar? Pois, o problema é este, quer dizer, nós também temos aqui uma situação e tem que ser resolvida, que é, uma coisa é importante, a polícia não funciona ainda com máquinas, são com pessoas. Portanto, essas pessoas têm motivação própria, têm uma carreira que querem fazer tudo para poder ser valorizados e trabalham para isso, mas as pessoas não são ainda robôs. O dia que for necessário, e se calhar, espero que não seja tardiamente, que for necessário realmente que as pessoas estejam motivadas para enfrentar situações que outros países já enfrentaram, aí vamos ver, de facto, quem é que está a falhar. Nós, é evidente, vamos fazer o nosso trabalho, mas não se fazem omeletes sem ovos. E, neste momento, há, de facto, uma crispação, há alguma instabilidade interna, por várias razões. Sexta-feira, os comandantes de esquadra juntaram-se e fizeram um ofício ao Diretor Nacional da Polícia a dizer que assim não funcionava. Portanto, estamos a chegar a um nível de conflitualidade que começa a ser para lá daquilo que é normal. Rui Brunhosa, falando também das forças de segurança, há aqui uma questão, professor, importante, que tem a ver com esta questão psicológica falada por eles, que é a motivação das forças de segurança. E também entre as pessoas que geralmente têm um trabalho de nos proteger, há também problemas, e problemas muitas vezes escondidos e que só são conhecidos quase no limite. É também uma questão que não é cautelada, a questão mais psicológica das forças policiais? Acho que é uma questão difícil de lhe responder, sabe? Porque é uma questão muito perigosa de abordar, não é? É muito difícil, por exemplo, fazer um estudo sobre tentativas de suicídio nas forças de segurança. Porque... Números é difícil de encontrar, vamos ouvindo casos. Não, a questão é mesmo essa, é que até se podem arranjar uns resultados, não é? Mas depois isso pode, como se diz em linguagem militar, abalar o moral das tropas, não é? E isto é preciso ter algum cuidado com a forma como esses dados passam. É evidente que estamos a falar de instituições e de profissionais que têm muito maior exposição ao risco do que outros, têm profissões complicadas na sua natureza e na forma como depois podem
podem gerir as suas relações interpessoais, nomeadamente no plano familiar, e, portanto, e isso é verdade, deveriam ter uma base de apoio, enfim, psicossocial e mesmo na saúde, diferente, não é? Quer dizer, para dar aquele exemplo mais extremo, não é? Os Estados Unidos, por ser um país que também anda sempre envolvido em conflitos bélicos, efetivamente tem um apoio aos chamados veterans, não é? Que é a vários níveis muitíssimo grande. Agora, eu só para dizer duas ou três coisas sobre o que os senhores das Forças de Segurança aqui disseram e que acho que são muito importantes, que é, na realidade, estes problemas são, enfim, é de ano para ano e de governo para governo e de ministro para ministro. Isto provavelmente tem muito a ver com algumas características endémicas do funcionamento da sociedade portuguesa, não é? Quer dizer, nós somos um país rigorosamente falido, que passa a vida a pedir dinheiro emprestado em várias circunstâncias. E depois, às vezes, quando temos dinheiro, também o empregamos mal, e temos um conjunto verdadeiro de políticos ao longo dos anos, não é? Que, salvo raras exceções, não têm ideia de nada sobre o que é que vão fazer, e nomeadamente em áreas sensíveis, como são a área da justiça, a área da educação e a área da saúde, não é? Portanto, os últimos anos foi cortar às cegas na maior parte dos casos, criando muitas assimetrias, não é? E portanto, agora pode-se esperar também deste governo grandes mudanças. Eu não consigo ser otimista em relação a isso, não é por causa do governo em si, mas por causa da situação em que nós estamos. Quer dizer, enfim, quando não há dinheiro não há palhaço, como se costuma dizer, e de facto nós estamos sempre numa situação que vai levar bastante tempo, e as tais reformas que são precisas não há maneira de aparecer, e é preciso ter coragem para as implementar, porque é preciso que as pessoas apareçam com ideias claras e planos claros para as implementar e prioridades também para os fazer. Quer dizer, e isto nas forças de segurança é óbvio, é evidente que nós não queremos nenhum problema para Portugal, e estou certo também que se houver algum problema destes que muitas das vezes se anunciam, acho que as forças de segurança estarão sempre na primeira linha de tentar resolver estas circunstâncias, mas claro, enfim, com as limitações que existem, depois não se pode pedir muito mais. E é preciso ser claro em relação às atitudes que se tem que tomar. Olha, contra sim, o grande crime organizado, os grandes desfalques, os grandes desaparecimentos de dinheiro, porque se não fossem esses grandes desaparecimentos de dinheiro nos últimos, se calhar, 10 anos na vida portuguesa, nós não estaríamos tão mal como estamos em termos daquilo que falta. Portanto, o que é que acontece? Está a haver uma diminuição destes funcionários. E acontece aquilo que acontece na GNR e na PSP. Os operacionais que deveriam estar no terreno, que foi para isso que foram criados e formados, vão passar para a parte administrativa, necessariamente. E isso nós não queremos. Portanto, a nossa luta dentro do serviço, neste momento, passa por aqui. É necessário que, efetivamente, eu até me atrevia a dizer, sob pena de entrar aqui numa seara um bocadinho alheia, eu atrever-me a dizer que, reconhecendo que há uma componente não policial em todos os serviços de segurança, atrever-me a dizer que era fundamental criar-se uma carreira específica de apoio às forças de segurança, para que, de facto, os operacionais fossem efetivamente isto, operacionais. Porque, de facto, sente-se muito este constrangimento de que não há homens no terreno, porque se necessita fazer o back-office que não é assegurado por outras pessoas. Assim uma espécie de oficiais de justiça, que têm os tribunais, por exemplo. Eu não gosto muito dessa imagem, francamente. Mas pronto, Soa dizem que podia ser levar-nos ia longe, mas pronto, à falta de melhor, não. Mas é uma questão mas partilham dessa ideia? É uma questão que, inevitavelmente, vai ter de acontecer, porque enquanto não se olhar para as polícias e se olhar para aquilo que são os operacionais e fazer formação de operacionais para serem operacionais, e se tiver ao lado um conjunto de pessoas que fazem o apoio, que tratam da logística e tudo isso, isso vai ter que acontecer, porque senão
está a ser caro também, não é? Porque, quer dizer, no fundo aquilo que tem sido dito é que há uma formação específica para operacionais, ou seja, para pessoas que devem ser polícias, e depois acabamos por colocar aquela pessoa que teve um ano letivo a preparar-se para ser polícia, a fazer de, sei lá, de secretário, E deve haver competências bem distintas. Bem distintas, como é evidente, quer dizer, não só na parte do apoio, mas também na parte administrativa, etc. Quer dizer, as pessoas não foram para administrativos, ou seja, não tiraram um curso administrativo, tiraram um curso de polícia. Portanto, isto mais dia menos dia, obrigatoriamente, tanto a PSP como a GNR, que são as duas maiores forças de segurança em termos de efetivo, vão ter que caminhar nesse sentido. Porque mesmo começa a haver algumas dificuldades até para gerir aquilo que é a questão dos suplementos, quem tem, quem não tem. Tudo isto é muito difícil depois de gerir em termos de recursos humanos. E aquilo que são as perspectivas para se poder ter uma carreira que seja motivadora. Quer dizer, nós temos elementos que entraram agora, saíram do curso da polícia. A primeira coisa que eles querem saber é como é que eu faço para progredir na carreira. Como é que eu faço? E aquilo que esperam é que a própria polícia tenha instrumentos necessários para dizer, bom, vieste para cá, se trabalhares bem, se fores um bom profissional, tens as portas abertas para subir. É precisamente ao contrário. Quer dizer, as primeiras barreiras são colocadas pela própria instituição. Que, não, tu, só quando nós decidirmos abrir concursos é que tu vais subir. Quer dizer, um elemento que está 16 anos à espera de passar do primeiro posto ao segundo, que é de agente principal, deixa de ter motivação para mais nada. Quer dizer, no fundo é a mesma coisa que dizer, vieste para aqui, escusas de trabalhar bem ou mal, porque vais ficar aí, portanto, estás à vontade. Quer dizer, e isto não pode acontecer numa força policial que todos os dias tem que estar bem preparado para, quer dizer, fazer face não só tecnicamente, como fisicamente, como tem que conhecer um conjunto de informação possível para poder fazer o seu trabalho. Portanto, quando, quer dizer, se diz a um profissional, sejas bom, sejas mau, não vais passar daqui, é a primeira coisa, é aquilo que acontece também, começa a acontecer como no CEF, é que as pessoas, que até já vêm para cá, para a polícia, muitos deles com licenciaturas, com ensino superior, na primeira alternativa que têm, ou seja, quando abre um concurso, por exemplo, para o CEF, para a ASAI, para outros lados, a primeira oportunidade saem da polícia. Quer dizer, andou a polícia a formar elementos, passar 2, 3 anos, vão-se embora. Porquê? Porque não veem cá na instituição algo que lhes proporcione uma progressão na carreira razoável. É isto que tem que mudar. E esta distinção entre aquilo que é o serviço policial, propriamente dito, e aquilo que é o serviço de apoio, que é o de apoio à parte operacional, logística, isto tem que, obrigatoriamente, vamos ter que caminhar para separar estas duas vias. E como acontece nos oficiais de justiça, no fundo é um pouco diferente, mas posso dizer que é a parte de apoio àquilo que é a magistratura, aos tribunais, etc. É aquele que faz aquele trabalho que é essencial, que é imprescindível, mas não tem que ser os juízes a fazer, não é? Mas muito obrigada pela participação esta noite, Paulo Rodrigues, César Nogueira, também Rui Abrunhosa e Manuela Anisa Ribeiro, pela vossa participação, pela ajuda que nos deram para percebermos então todas estas questões de segurança. Portugal é um país seguro? Era a pergunta que lhe colocávamos no início. Esperamos ter ajudado para encontrar algumas respostas. Já sabe, voltamos também na próxima semana com mais um especial Informação. Fique desse lado e continue na companhia do Porto Canal.